Olá vocês, estudantes de etologia e bem-estar animal, e a você interessado, nesta área que acabou chegando aqui nesse canal, sejam todos bem-vindos, tá? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do comportamento prático. Nós vamos apresentar algumas informações aí mais aplicadas, algumas informações mais práticas que a gente foi reunindo nos últimos anos, dos animais domésticos, considerando aí animais de produção e também animais de companhia, No último ano, nós acrescentamos algumas informações sobre caprinos e ovinos, gatos e coelhos, ok? Então, a gente vai bater um papo aí a respeito disso. Lembrando que isso aqui é uma aula de uma disciplina, a gente normalmente trabalha o conteúdo em 2 horas, porém aqui nós temos que fazer de uma maneira mais rápida e mais objetiva, ok? Então, vamos começar, vamos compartilhar a nossa tela aqui. Aqui a gente tenta responder a seguinte pergunta: o que há de mais importante no comportamento dos principais animais domésticos, embora o nosso tempo e também até mesmo a nossa experiência, o nosso conhecimento seja, de certa forma, limitado dentro desse assunto. Mas eu vou apresentar para vocês algumas informações aí mais importantes. Vamos começar, então, com o comportamento dos bovinos, ok? São animais extremamente importantes aí para o nosso agronegócio. Eles têm bom olfato, Eles usam o nariz para cheirar, investigar. Bovino é muito curioso e chega perto de você já te cheirando, querendo saber o que tá acontecendo. A audição é muito sensível, se incomodando aí com alguns sons, principalmente sons mais agudos, ok? Olhos laterais, e aqui a gente faz questão de frisar a visão desses animais, porque suínos, aves, bovinos e equinos são animais que na natureza são presas. E normalmente esses animais, eles têm uma visão muito boa e ampla. Quando o animal quer enxergar bem, ele trabalha a visão binocular, ele concentra-se à frente. São animais que normalmente ficam com a cabeça baixa, ok? Como no caso bovino, ele fica pastejando, mas ele precisa de um campo de visão mais aberto. Então, isso converte para a situação onde a sua visão binocular ela é muito boa. Quando ele escuta o barulho, ele concentra a visão para ele enxergar melhor. Porém, quando ele está pastejando, ele está usando a visão monocular, como vocês podem ver aqui nessa figura. E aí, o campo de visão dele é muito amplo, porém, a qualidade visual é inferior quando comparada à visão binocular, ok? Bom, ele tem boa memória de curto e longo prazo e gostam do manejo calmo e rotineiro. Eles são animais gregários, como a gente está vendo aí que a maioria dos nossos animais domésticos são gregários e gostam de grupos de até 100 animais, Quando nós temos um grupo de até 100 animais, o animal mantém a hierarquia previamente estabelecida e isso colabora para a estabilidade do grupo. Então, é interessante, Os animais aprendem com quais animais brincar e quais devem evitar, Dentro aí da relação entre eles, eles têm sinais de dominância, sinais para evitar brigas, enfim, essa comunicação entre esses animais ela é muito eficiente. E deve-se evitar misturar grupos, ok? Por questões de dominância, para evitar muita briga, muita disputa pelos recursos, ok? E até mesmo quando a gente trabalha com um grupo muito grande, a gente dificulta a estabilidade do grupo, no sentido que fica difícil de se estabelecer uma certa hierarquia entre os animais, tá? Quanto maior for o grupo, mais instável ele tende a ter, ou seja, menos estável. Se trabalha bem com grupos de até 100 bovinos. Bom, a movimentação dos bovinos, eles acompanham com facilidade outros animais, Você vê que quando um bovino sai na frente, os outros todos acompanham. Isso é muito comum no campo, isso é muito comum no curral e pode até favorecer o manejo de alguma maneira, tá? São muito curiosos e se aproximam sempre para explorar, para ver o que está acontecendo. Porém, vejam bem que interessante, eles têm dificuldade de descer rampas, tá?
Isso pode dificultar a saída do caminhão. Então, é necessário muita paciência, muito treinamento, muita conscientização das pessoas que trabalham com os animais no embarque e desembarque, porque isso pode ser difícil e precisa de muito cuidado, paciência, jogo de cintura, ok? Bom, os animais apresentam uma coisa que a gente chama de zona de fuga. O que seria essa zona de fuga? Explicando melhor. A zona de fuga é a área que o animal se sente protegido, tá? E quando a gente adentra, quando a gente se aproxima, ele sai em defesa. Esse espaço, essa área, varia conforme o tipo de animal que nós estamos falando, a raça do animal. Né? Por exemplo, aqui a gente pode ver a zona de fuga, ok? De um bovino. Essa zona de fuga pode ser mais curta, quando o animal é mais velho, quando o animal é taurino, uma vaca holandesa, por exemplo, tem uma zona de fuga menor, ok? Isso depende muito do manejo também. A zona de fuga pode ser ampla quando a gente fala, por exemplo, de animais zebuínos, ok? Dependendo da raça, dependendo da idade, dependendo do manejo, tá? Dependendo do animal, isso tem uma influência muito grande do animal. Normalmente, os animais de maior zona de fuga, eles saem primeiro e os outros animais acompanham, ok? Então, a gente trabalhar com essa zona de fuga a nosso favor, a gente compreender esse conceito e trabalhar a nosso favor pode ser interessante. Mesmo porque, através deste conhecimento, você pode fazer o animal deslocar por ele mesmo, né? Você pode fazer o animal girar ou levar o animal para onde que você quiser, ok? Então, a compreensão da zona de fuga e principalmente o manejo do animal através da aproximação dessa zona de fuga, você aproxima, vira o eixo do animal, né? É possível, tá? Embora seja, de certa forma, complexa de se explicar. Bom, nos últimos anos tem surgido aí várias técnicas de manejo para justamente diminuir o contato agressivo entre os animais e os manejadores. Nesse sentido, a gente diz que o manejo hoje ele é feito de maneira mais racional, né, objetivando principalmente a segurança dos animais, mas também a segurança do manejador. Então, tem surgido algumas técnicas, como, por exemplo, o uso de bandeiras, dentre outras, né? Quando você segura uma bandeira, você é visto, né, como uma ameaça maior e fica mais fácil manejar os animais, né? Agora, faz questão também de destacar um vídeo aí que tem no YouTube, você pode encontrar buscando com essas palavras-chave, manejo com nada nas mãos. Através da tua movimentação dentro do curral ou do campo, tá? Você pode manejar, você pode levar os animais para onde você quiser. Basta você saber alguns conceitos básicos de movimentação e de zona de fuga, como a gente comentou, né? Lembrando aí que o bom manejador, ele é tranquilo e trabalha a favor do comportamento dos animais. Então, todos aqueles que lidam com o manejo de bovinos no dia a dia da fazenda, bem como aqueles profissionais que instruem esses colaboradores, os gerentes das equipes, os gerentes das fazendas, precisam saber de comportamento animal, né? Bom, a respeito aí do seu comportamento alimentar, ele é um animal ruminante, então ele pasta, né, para depois descansar para ruminar. É importante que nesse momento o animal realmente descanse, relaxe e tenha sombra. A gente vê que hoje há uma conscientização muito grande em se proporcionar conforto aos animais bovinos, né? Esse conforto vai refletir também em maior bem-estar animal, tá? E quando a gente fala em conforto em bovino, tá? A gente fala também em proporcionar-lhe sombra, principalmente sombras a partir de árvores. Mas se não tem árvores, a gente pode indicar o sombrite, ok? Um bom indicativo do seu sistema, tá? Para que ele funcione de maneira adequada, animais ruminando debaixo de uma árvore sentados. Se você vê que os animais estão ruminando debaixo de uma árvore, sentados, tranquilos, quer dizer que o seu sistema está funcionando bem. Isso é bom. Bom, o comportamento anormal da vaca ou bezerro pode revelar início de enfermidades,
é claro que o comportamento revela muita coisa. É muito importante que os profissionais gerentes de uma fazenda tenham um olho clínico, no sentido de bater o olho no animal e suspeitar de alguma enfermidade, suspeitar de algo que não está normal, ok? Uma vaca pode montar sobre a outra e o que indica que vai entrar em estro. Aí já é manejo reprodutivo, né? Algumas normas aí de manejo reprodutivo. O bezerro é altamente ligado à figura materna. Se não desmamado, pode ir atrás de qualquer vaca, né? Claro que nós temos aí vários sistemas diferentes, tá, de alojamento de bezerro. Nós temos, por exemplo, o bezerreiro argentino, que já separa o bezerro logo depois, mas temos também alguns sistemas onde os bezerros acompanham as vacas. Ele fica muito apegado à figura da mãe, ok? Isso é importante para ele. E digo para vocês que esse animal, ele é tão ligado à figura da mãe que é muito ruim você separar, depois de um tempo, você separar esse bezerro. Ele passa debaixo da cerca, ele vai embora atrás de outra vaca. Ele escuta a vaca no outro pasto e vai embora para ver o que é. Então, muitas vezes é difícil alojar um bezerro se ele não tiver desmamado. A gente tem que ter muito cuidado. Digo isso pela compra e venda de animais, porque pode ser que você compre animais muito jovens e aconteça isso, você perca algum bezerro, né? A vaca não prepara ninho e pode ou não comer placenta, ela vai comer se estiver fresca, tá? E essa vaca, principalmente a vaca mais zebuína, ela pode ser altamente agressiva quando está com o bezerro, né? Sobre a descida do leite, o que seria a descida do leite? Tá? Se fala muito quando se fala em fisiologia, tá, da produção de leite. A descida do leite se refere ao reflexo da ejeção do leite pelo toque no útero provocada por estímulos diversos. Esse estímulo, por exemplo, pode ser o toque pelo bezerro, o útero já começa a funcionar para produzir leite, ou pode ser, por exemplo, o barulho da ordenha, né, mostrando aí um condicionamento dessas vacas àquela situação. Em linhas gerais, os estímulos serão captados aí pelo hipotálamo e a glândula pituitária, que vai liberar o hormônio ocitocina, que é chave no processo de produção de leite, tá? Ele é chave para outros processos também. Aqui nós estamos falando de produção de leite e proporciona, após um período de latência, a liberação do leite, ok? A gente percebe que hoje em dia a aplicação de ocitocina ela está de forma descontrolada e isso a gente vê com muita preocupação. Bom, para algumas vacas é necessária a presença do bezerro, é o famoso bezerro ao pé, né? E o barulho da ordenha pode produzir maiores concentrações de adrenalina e assim prejudicar a liberação do leite. Não só o barulho da ordenha, mas o estresse calórico, tá? Nós estamos passando por um período aqui muito quente, né? Nesse mês de outubro de 2020, tá? E a gente sabe que o estresse calórico prejudica bastante a produção leiteira. Muitas vezes a ambiência ela é esquecida nos sistemas de produção animal, onde se preocupa muito com a genética, muito com a alimentação, muito com a sanidade, mas a gente acaba esquecendo da ambiência, né? Então a vaca que está no curral de espera para ser ordenhada, ela tem também a produção de leite prejudicada por causa disso, ok? Bom, vamos falar sobre suínos, ok? Os suínos aí foram originados do javali, já são domesticados aí pela espécie humana há cerca de 10 mil anos. É um animal que já está bem condicionado ao convívio com humanos nas granjas, por exemplo. Tem um olfato muito desenvolvido, ok? Altíssima capacidade de seleção física. No vídeo estímulo-resposta, por exemplo, que a gente sempre indica aqui, a gente pode perceber que o suíno consegue separar os grãos ali, quando você dá um pote para ele, ele separa muito bem o que ele pode comer, o que ele não pode, simplesmente a partir do toque, né, com o focinho. Tá? Então, ele é muito sensível isso aí. O paladar é altamente desenvolvido, é um animal que apresenta grande número de papilas gustativas na boca e que percebe o sabor com muita facilidade. Isso reflete também na nutrição, na alimentação desse animal, onde o nutricionista, o formulador, tem que caprichar bem para agradar esse animal para a sua ingestão. Tá? A audição dele é muito sensível, som intermitente e agudo são muito prejudiciais aos suínos.
Então, é claro que o entorno de uma granja, né, de produção de suínos tem que ser um lugar muito tranquilo. Bom, o suíno também tem elevada capacidade de vocalização. Tá? Outro dia, numa apresentação dentro da sala, um estudante apresentou um trabalho que revelava que eles têm mais de 2.000 sons diferentes entre eles lá. Tá? Então, é um animal que tem uma capacidade de comunicação, de vocalização muito elevada. A visão também, ele tem uma visão binocular de 50 graus aqui, muito boa, ele enxerga muito bem, ele concentra a visão quando ele precisa enxergar bem, porém, ele enxerga de lado, que a gente chama de visão monocular, que amplia muito o seu campo visual. Tem também a zona de fuga, tá? É interessante para a gente manejar os animais, principalmente em situações de abatedouro, ok? O funcionário do abatedouro tem que saber bem desses conceitos para ele poder conduzir os animais. E também nós temos que ter cuidado, principalmente com animais aí cachaços ou animais mais agressivos, e cuidado para não invadir a zona de fuga que eles podem atacar, né? Bom, em vida livre, o animal forma pequenos grupos, alguns animais parentes, e determinam a hierarquia entre eles, depois mantém essa hierarquia. Os machos adultos tendem a ser mais voluntários, e a hierarquia social é muito bem definida, e a mistura disso, a mistura de animais diferentes, é claro que vai causar brigas. Isso impacta diretamente na gestação coletiva, onde você mistura um grande número de animais de idades diferentes e que vão ir e voltar do sistema constantemente, porque em período de lactação, essa fêmea vai ficar mais isolada. Depois ela volta para o local da gestação coletiva e pode ser que tenha alguma disputa hierárquica que pode prejudicar os animais. É por isso que um sistema de produção de suínos em gestação coletiva tem que ser muito bem desenhado, ok? Bom, elevada capacidade de aprendizado. O suíno é um animal muito inteligente, tá? Tem boa memória de curto e longo prazo, aprende fácil, rotina de manejo ou manejadores. Tá? A gente tem que evitar trocar os manejadores, né, os colaboradores de uma granja. Tá? Sempre aquela mesma equipe, uma equipe calma, uma equipe tranquila. Os animais aprendem fácil, tá? Tem uma certa relação com esse manejador, conhece a voz do manejador, conhece o manejador visualmente, tá? E evitar trocar isso aí pode ser bom para os sistemas, tá? Bom, dentro do abatedouro é importante, tá, que se maneje de maneira eficiente, e aí para tocar os animais, hein, pode ser importante aqui chocalhos ou pranchas. Nunca a agressão física com os animais, ok? Está se mudando muito a consciência no que se refere a exatamente isso aí. E isso tem sido muito considerado no manejo racional dos animais dentro do abatedouro, o que é muito bom. Bom, em relação à reprodução, as porcas se isolam e preparam seus ninhos se tiverem condições para isso, né? Num sistema ciscal, por exemplo, onde o animal tem mais condições de expressar o comportamento natural, isso pode ser mais relevante. Embora, num sistema de produção tradicional, isso seja irrelevante, né? Ela come a placenta após o parto, o que é muito interessante, né, no sentido nutricional, e ao parir emite grunhidos para o filhote que reconhece as tetas pelo calor e tato. Então, assim que o animal está parindo, ele vai fazendo alguns sons característicos para chamar os leitões para mamarem pela primeira vez. Esse primeiro leite vai ter uma alta concentração do colostro, que são algumas imunoglobulinas, anticorpos importantíssimos aí para a imunidade dos animais, ok? O leitão, então, a partir do tato e a partir do calor, vai se orientando até chegar na teta. Depois de uma hora, ele já aprendeu bastante como mamar, né? O desmame, normalmente desmame é uma situação muito estressante para todos os animais. Para o suíno, para o bezerro, para o coelho, enfim, para todos os animais que estão passando por esse momento. Nós não podemos esquecer que existe um componente nutricional, mas também existe um componente emocional, onde ele perde a figura materna, né? O que pode ser muito ruim, porque baixa a imunidade do animal, e com a imunidade baixa, começam a aparecer algumas enfermidades oportunistas, tá? Pessoal, vamos falar aí dos frangos de corte, galinhas poedeiras, as aves, né?
Quem na natureza vive em grupos aí de 5 a 30 animais, onde há uma hierarquia muito bem definida. Tá? Essa hierarquia é muito importante para a utilização dos recursos, né? E a gente percebe que quando essa hierarquia é quebrada, os animais que estão adentrando para o grupo sofrem muito, né? Basta aí a gente saber que quando a gente tem uma nova galinha sendo introduzida num galinheiro, por exemplo, ela vai apanhar e muitas vezes é perigoso até morrer, tá? São animais bastante ativos durante o dia, porém, quando em período noturno, elas se escondem, porque são presas. E quanto mais alto se esconderem, melhor vai ser. Isso é muito comum em galinha caipira. Embora nossos frangos de corte de galinha poedeiras perderam, né? Estão perdendo aí essa oportunidade, tá? Visão e audição muito desenvolvidos, se comunicam bem, mas para a boa visão, o ambiente deve estar claro. Isso. Tanto é que quando a gente vai fazer algum manejo que é mais estressante, como por exemplo a panha, nós fazemos em período noturno, que além de ser mais fresco, né, o animal enxerga menos, fica mais tranquilo. A gente pode colocar uma penumbra azul, que vai ser muito interessante. Bom, tem também uma visão binocular à frente, uma visão monocular e uma área cega atrás, ok? A visão binocular é também desenvolvida e a visão binocular é importante para aumentar o seu campo de visão, característica aí de animais que passam grande parte do tempo com a cabeça baixada, né? Nós não podemos esquecer que os frangos de corte sempre nos vão encarar como ameaças, tá? Então aqui, por exemplo, vocês veem uma figura de uma pessoa passando dentro aí de um galpão de frango de corte e o animal, ele sai em disparada, né? Ele sempre vai ter medo do ser humano nessas condições, mesmo porque esse animal tem um período de vida muito curto, não vai chegar a ser mais adulto e acostumar com a presença humana, né? Então, o manejador, o colaborador, tem que trabalhar de maneira muito harmônica aqui dentro. Ele tem que ser muito tranquilo. Ele tem que se movimentar de maneira estratégica, sem pressa, para que não haja acúmulo de animais nas extremidades do galpão, o que pode elevar aí a morte dos animais, ok? Então, ó, movimentação calma e paciente para todos os manejadores, né? Um baixo nível de luminosidade colabora para manter as alves calmas, né? Por isso que a panha a gente trabalha com uma penumbra, tá? Bom, pessoal, sobre os cavalos, é uma espécie de comportamento muito particular, muito interessante, tá? Quem gosta de cavalo, muitas vezes apaixona pelo cavalo, pela relação que essa pessoa tem com o cavalo, porque o cavalo é um animal muito sentimental e muitas vezes ele expressa isso através do comportamento, tá? É um animal que tem um olfato muito desenvolvido, tem uma boa audição, tem um paladar muito aguçado, ou seja, alguns sentidos muito desenvolvidos, tá? Uma hierarquia social muito bem definida, tá? Se você aproximar dois cavalos, inicialmente eles vão se conhecer, eles vão trocar alguns relinchos aí, eles vão se cheirar, vão se conhecer, tá? Mas rapidamente aí vão acostumar um com a presença do outro, ok? A hierarquia é bem definida, onde animais maiores e mais velhos têm a prioridade, né? Eles podem avisar suas intenções com os dentes e com as orelhas também, tá? O animal, quando murcha a orelha, ele quer atacar, tem que tomar bastante cuidado, que isso pode ser um sinal importante para quem está manejando o cavalo, para evitar acidente, tá? Ou até mesmo mostrar os dentes é muito comum, tá? São animais territorialistas, podendo marcar e defender o seu território. A questão da visão vale muito, tá? A gente só chama atenção aqui que nunca nós podemos aproximar de um cavalo pelo seu ponto cego. Ou seja, quando você for aproximar de um cavalo, esse animal tem que saber que você está aproximando dele. Ele não pode se assustar, porque se assustar pode ter aí algum acidente, ok? E a gente deve evitar acidentes. Para parir, a égua não prepara ninho, tá? Ela prefere um campo aberto, não come a placenta, mas é claro que se não come a placenta, tá? Até mesmo como uma forma de defesa, ela leva, né, esse filhote aí para outro local. E aí o potrinho é um animal muito engraçado, com muitos hábitos bem particulares. Por exemplo, tem hora que você acha que o podrinho pode estar morto,
porque ele fica muito tempo deitado. E você chega lá perto dele, né? A mãe está perto dele vigiando, e ele está simplesmente descansando. Isso é muito comum. A infância é essencial para a vida desse animal, tá? Através da infância, ele vai aprender muito com a mãe, muito com os outros animais também, tá? Isso vai ser muito importante para o seu crescimento, tá? Ele vai aumentando a distância, né? Conforme ele vai crescendo, cada vez mais ele vai distanciando da mãe. Inicialmente ele fica muito próximo, mas com os meses passando, ele vai cada vez mais distante, até que ele é desmamado e perde aí o vínculo com a mãe, né? Porém, é um animal que sempre está aí interagindo de alguma maneira com outros animais, tá? Bom, para saber um pouco mais sobre o comportamento dos cavalos, sugiro procurar aqui esse canal, o Cavalo Youtubano, ok? Bom, sobre cães, a gente colocou algumas informações há uns 2 anos atrás, tá? Algumas informações de certa forma limitadas, mas importantes, né? O cão, a gente tem que pontuar que o cão, gente, foi um dos primeiros animais a serem domesticados. E ele vem sendo domesticado num contato muito próximo com o ser humano, tá? Então, hoje, o cão é talvez o animal mais domesticado, que mais se adequa ao ambiente, ao convívio com o ser humano, tá? Não é à toa que isso iniciou há cerca de 20 mil anos, né? O cão tem um olfato excelente, um paladar excelente, tá? Dietas para cães tem que ser muito bem formulada, aditivos estratégicos, alimentos estratégicos, para a gente poder trabalhar essa questão do paladar e agradar o animal. Em relação ao olfato, eu chamo a atenção que muitos cães são utilizados aí e prestam serviços fenomenais para a sociedade, tá? Buscando drogas, buscando pessoas que foram soterradas, enfim, ajudam bastante, tá? A gente aplica bem essa faculdade que ele tem de ter um bom olfato, tá? Os cães entendem bem tanto a entonação quanto o significado das palavras, tá? Principalmente se você variar a entonação. São animais muito inteligentes que entendem bem aí alguns sinais e podem ser aí facilmente condicionados. E hoje tem crescido muito, né, o condicionamento de cães, o adestramento de cães, que é uma área muito boa de trabalho, né? Bom, muitos cães hoje ficam sozinhos no ambiente doméstico, tá? É muito importante, até mesmo como uma norma de posse responsável, que antes o tutor procure, né, saber das raças dos cães, né? Procure informações sobre qual raça será mais adaptada àquelas condições que o tutor vai proporcionar para os animais. Digo isso porque muitos cães, né, sofrem muito dentro do ambiente doméstico, que pode ser barulhento, estressante, sem atividade, sem a presença do tutor na maior parte do dia. E é claro que se você tem o objetivo de trazer um animal para dentro, né, do seu ambiente familiar, dentro ou fora da sua casa, tá? É importante você saber o que você vai proporcionar para ele, estudar essa raça, tá? A gente percebe que muito animal, tá, tem problema justamente pela falta de atividades e muitas vezes esse animal pode exagerar em relação às atividades, né? O passear para a maioria é alegre, porém para 10% em grandes cidades é ruim e o animal não gosta. Isso aqui foi uma informação que eu tirei de uma palestra do Alexandre Rossi, de uma pesquisa que ele fez, né? O período da infância pode ser muito importante para a socialização. Então, isso é muito importante para todos aqueles que estão adotando ou comprando um cão, que o período da infância vai ser onde você vai educar esse animal, você vai dar carinho para esse animal, você vai ter muita interação com esse animal, para que esse animal cresça, né, e tenha um comportamento adequado, ok? Bom, muitos cães são mimados e isso é muito ruim para a qualidade de vida do animal, tá? O animal, ele não pode ser mimado demais. A gente tem que proporcionar uma boa qualidade de vida para ele, mas ele não pode ser mimado. Ele tem que ter desafios, assim como filhos, crianças também, a gente não pode mimar e não pode deixar de dar desafios para elas, né, para que elas cresçam. Bom, um processo que vem atrapalhado muito, no meu ponto de vista, tem prejudicado demais a qualidade de vida dos animais e até mesmo a estrutura da nossa sociedade, é a humanização, tá? Que é
a ideia de tratar os animais como se eles fossem humanos, né? Acontecendo principalmente com cães. Gente, animal não é gente. O animal merece ser tratado com respeito, é um ser senciente, mas não é uma pessoa, é diferente. E eu fico muito preocupado com o impacto que a humanização tem tido dentro das famílias. Basta a gente dizer que hoje na sociedade brasileira há mais cães, né, do que crianças, tá? Isso me preocupa bastante, tá? E acredita-se, olha aqui uma informação que eu coletei de uma palestra também, tá? Muito preocupante. Acredita-se que cerca de 60% dos cães no mundo são obesos, né? O que mostra o cuidado, né, que nós temos que ter com a sua alimentação e principalmente o cuidado com a sua qualidade de vida no sentido de proporcionar a esses animais algum tipo de exercício para que não sejam obesos, como por exemplo passeio. Você tem que ter tempo para passear com seu cão, principalmente se ele é de uma raça que tem uma tendência a ter obesidade, tá? Bom, aqui eu coletei também de uma palestra do Alexandre Rossi, há uns 2 anos atrás, que é interessante, ele percebeu que a maior parte das punições, né, as correções, eram aplicadas de maneira tardia, ou seja, a maioria dos tutores aplica correções quando percebe mau comportamento do cão ao chegar em casa, né? Essa punição não vale porque o cão não vai conseguir associar, na maioria das vezes ele não consegue associar, né? E é claro que o tutor tem que proporcionar, tem que prevenir esse mau comportamento através de algumas atividades ou um local adequado para esse animal. Bom, no último ano a gente incluiu então caprinos e ovinos, coelhos e gatos. Então a gente vai passar de maneira rápida aqui sobre esses animais, destacando algumas características. Caprinos e ovinos, embora eles sejam muito parecidos, né, assim, no aspecto visual, são animais muito diferentes. O caprino, por exemplo, é um animal de hábito alimentar mais rasteiro. O caprino come toda a vegetação que vê pela frente. Ele corta muito embaixo. É um animal de menor exigência nutricional quando comparado com o ovino, que gosta mais de um pasto de melhor qualidade e é um animal mais exigente também, tá? O caprino, por exemplo, é um animal que está muito adaptada a condições, né, semiáridas, condições de calor. Já o ovino é um animal menos adaptado a essas condições e vai exigir um clima mais temperado, um clima mais ameno, tá? São também animais gregários, de amplo aprendizado na vida em grupo, tá? Essa vida em grupo é muito importante, principalmente para os filhotes aprenderem, né? Quando você, por exemplo, separa a ovelha do seu filhote, esse filhote, futuramente, quando ser uma reprodutora, quando vai ser uma reprodutora, ele vai ter um desempenho teoricamente inferior, principalmente se considerada a sua habilidade materna, ok? Bom, em relação aos coelhos, eles tiveram a domesticação muito recente. A domesticação é datada aí da Idade Média, há cerca de 1.500 anos, quando os monges espanhóis domesticaram essa espécie, tá? É um animal que ainda sofre muito em relação à domesticação. Embora tenha evoluído bastante, principalmente o coelho pet, que hoje é um animal que tem adentrado aí nos lares. A gente tem visto muitos casos de sucesso onde pessoas adotam coelhos como animais de estimação, tá? São animais gregários em vida livre, ou seja, formam pequenos grupos, 2 ou 3 machos, 7 a 9 fêmeas, ok? Ali quando estão em vida livre, tá? Formam hierarquia, essa hierarquia vai ser importante para buscar os recursos, tá? E compartilhar esses recursos. Porém, quando o animal está em condição de granja, ele é um pouco avesso ao convívio social. Por isso que hoje se tem tantos problemas em relação ao alojamento coletivo de fêmeas na granja, tá? Quase não emite ruídos, dificilmente você vai ver o coelho produzir algum ruído, a não ser que sinta alguma dor, ok? É um animal muito dócil, tá? O coelho é conhecido como ser um animal muito dócil, muito gracioso, tá? Normalmente, quando as pessoas trabalham com coelhos, produzindo nas granjas, ou tem um coelho doméstico em casa, são animais muito dóceis, que não tem muito problema de agressividade. E é claro que um animal, uma matriz, né, que forneça filhotes e seja agressiva, esses filhotes não poderão ser vendidos, né?
Bom, eu vou chamar a atenção que essa coelha, ela dá de mamar, ela amamenta os seus filhotes normalmente uma vez por dia, muito diferente da cadela, tá? Que é muito receptiva aos filhotes e se você colocá-la no ninho, ela vai dar de mamar. Uma coelha não vai fazer isso. E muitas vezes os tutores acreditam que a coelha, né, não quer dar de mamar para os filhotes porque ela abandonou a cria. Não é assim. Até mesmo na natureza, né, o coelho vai lá, faz a toca dele, coloca os filhotes, tampa a porta da toca para evitar predadores e evita de ir lá. Vai lá uma vez por dia, tá? E sai. Mesmo porque o leite da coelha é altamente concentrado, principalmente em proteína e gorduras. Bom, o alojamento coletivo das matrizes é complexo. Por quê? Uma hora ou outra você vai ter que separar essas matrizes, principalmente quando ela for parir, porque ela é muito agressiva. Além disso, se duas matrizes parem no mesmo ninho, uma pode matar os filhotes da outra. Tá? Então, o alojamento coletivo tem sido muito pesquisado hoje em termos de alojamento de coelhos, tá? Porém, é um assunto muito difícil, tá? Que divide opiniões. E cuidado com grandes grupos de animais em crescimento, tá? Hoje na Europa, por exemplo, se tem adotado parques para a criação de coelho. Parques é um ambiente maior, seria um gaiolão enriquecido, né? Com piso adequado, com atividade para o coelho fazer, com degraus. Porém, quando a gente coloca um grande número de animais juntos, corre-se o risco de um animal altamente agressivo, tá? Causar um prejuízo muito grande, tá? Em termos econômicos e em termos de bem-estar dos animais. Bom, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho rapidamente dos gatos, né? Que são animais, né? Alguns profissionais aí brincam que são animais que ainda têm 3 patas dentro da selva e somente uma pata dentro da cidade. Ou seja, no sentido que é um animal que ainda mantém grande parte dos seus hábitos naturais aí, tá? Não está completamente domesticado. Bom, normalmente é um animal de alta docilidade que interage muito com o tutor, tá? É um animal muito exigente também, exigente de carinho, exigente de alimentação, que sempre está querendo, quando está com fome, ele manifesta isso, tá? Com muito pudor, né? É um animal de hábitos noturnos, chama atenção, né? Que assim como o coelho, o gato também é um animal de hábitos noturnos, ok? Então você pode observar que normalmente o gato durante o dia vai dormir grande parte do tempo, porém à noite ele vai ficar bem ativo e é importante ter atividade aí no ambiente para esse gato fazer, né? Isso aí é interessante. São bons caçadores, conservam os hábitos aí naturais, né? É importante o fornecimento de enriquecimento ambiental para esse gato se distrair, para ele fazer alguma coisa, para você evitar comportamento estereotipado e também melhorar a qualidade de vida desse animal, tá? E é muito importante a rotina diária desses animais, tá? Ou seja, o animal não gosta que você muda muito a rotina dele, tá? Nenhum animal gosta, na verdade. O gato também não, tá? A socialização dele na infância, ela é muito importante para garantir um gato com uma boa qualidade de vida e uma boa interação com seu tutor quando adulto, tá? E tem alguns comportamentos muito específicos que o tutor deve conhecer, né? Por exemplo, é muito comum o gato expressar felicidade através do ronronar, tá? Porém, é muito comum quando o gato não está satisfeito com alguma coisa, ele balançar o rabo, ok? De um lado para outro. Então, há alguns hábitos interessantes que o tutor deve conhecer aí. Para saber mais sobre comportamento de gato, nós temos vários vídeos no YouTube aí interessantes e aplicados, ok? Bom, então, muito obrigado aí por vocês terem assistido essa videoaula, tá? Façam inscrição no canal, se já não forem inscritos, compartilhem esses vídeos para ajudar na divulgação. Meu muito obrigado.